Neste vídeo, nós vamos estar tratando um pouquinho aqui sobre as referências, né? Então, o que eu devo colocar como referência no meu trabalho? Tudo que você utilizou dentro do desenvolvimento do teu trabalho, que você colocou como citação direta, que você colocou como citação indireta, se aparecer um autor no decorrer do teu trabalho, obrigatoriamente ele tem que ser colocado nas referências, porque lá na citação nós colocamos apenas o sobrenome do autor, né, e o ano de publicação. E no caso, na referência é onde você vai colocar as informações completas. Então tem que ter lá o sobrenome, o nome, o título do livro, se tiver lá um subtítulo, qual que é a edição, qual que é o local, qual que foi o ano. Então, na referência é onde eu coloco de forma completa, para caso a pessoa queira buscar essa referência, buscar esse livro para ela fazer uma leitura ou fazer uma conferência mesmo, se existe lá naquela página, aquela citação que você fez, então ela tem que ser completa. Aqui no nosso manual, vocês têm disponibilizado de várias formas aqui como deve ser exibido. Então, eu tenho com exemplos de um autor, dois ou mais autores, se você pegar de internet, né? Então, tem várias opções aqui, como você deve distribuir ou como você deve assim, organizar e estruturar isso lá nas suas normas. Então, no nosso caso aqui, eu vou trabalhar com vocês mais ou menos um exemplo em relação a livros, referências buscadas ali na internet. Tá? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho com cada uma dessas partes e eu vou começar mostrando para vocês onde que eu busco isso no livro. Ó. Então, eu tenho um livro aberto aqui, que é o nosso livro de comunicação empresarial. Então, aqui nesse livro, a gente tem lá os dados internacionais de catalogação. Isso daqui sempre é disponibilizado no início do livro. Vou voltar aqui, ó, pode ver que eu tenho a primeira página, que seria a capa do meu livro, e aqui já estaria na contracapa. Pode ser que aconteça, às vezes ele vem lá no finalzinho também, quando é um livro impresso, às vezes ele pode estar no final, ali nas últimas folhas. Mas, via de regra, assim, de uma forma bem geralzona, a grande maioria dos livros disponibiliza isso daqui entre as primeiras páginas, nas 2, 3 primeiras páginas. E sempre tem, tá? É obrigatório o livro disponibilizar isso daqui, e é onde você vai fazer a busca dessas informações para você colocar nas suas referências. Como esse daqui é um livro online, é um PDF, então fica bem facinho. Eu só vou selecionar essas informações aqui onde eu tenho o sobrenome, o nome do autor, as informações aqui referente ao livro, né, que é o título, é a cidade onde ele foi produzido, é a editora que produziu e o ano. Então eu seleciono essas informações aqui que são as primeiras, dou um Ctrl+C aqui no meu teclado para copiar. E eu vou voltar aqui no nosso trabalho, ó, e eu vou colar. Eu já estou aqui na parte das referências, eu vou clicar lá e vou colar essas informações. Então, assim, eu já não preciso ficar me preocupando em digitar ou organizar. Se o livro for impresso, tudo bem, mas se for online, eu posso fazer essa parte de copiar. Agora, eu vou selecionar isso daqui e colocar nas referências, nas normas, né, igual eu tenho aqui as de cima. Ó. Eu vou colocar na fonte Arial, no tamanho 12, já está com o alinhamento justificado e o espaçamento ali eu não vou me preocupar, porque daí nós vamos ajustar aqui o formato que tem que aparecer depois aqui as nossas referências, tá? O que eu vou fazer aqui é ajustar eu vou dar um Enter só para separar, eu vou ajustar agora a apresentação dessa referência que eu acabei de colar. A palavra aqui, o primeiro, né, que é o sobrenome do autor, ele tem que ser todo em maiúsculo, então eu vou selecionar aqui o Garcia, vou lá na opção maiúsculas e minúsculas e vou colocar tudo em maiúsculo. Aqui na frente do Solimar, eu preciso colocar um ponto ali também para separar, porque senão fica como se o nome fosse Solimar Comunicação Empresarial. Então, tem que ter uma pontuação aqui para destacar que até aqui é o nome do autor e essa parte já é o nome do livro. Aqui na frente ele repete Solimar Garcia de novo, então isso aqui eu posso deletar, não tem a necessidade de manter ele repetido. E aí eu permaneço com a cidade, a editora e o ano. Aí, como que é a estrutura das nossas referências aqui? Como que ela deve aparecer no nosso trabalho, ali na parte final do nosso trabalho? Primeiro, o título tem que ser centralizado e em negrito. Eu não coloco numeração aqui nele, então por isso ele vai lá no centro, né? Não tem uma numeração ali sequencial em relação aos subtítulos. O texto aqui, o corpo do texto das minhas referências, ela tem que ser com um espaçamento simples. O tamanho da fonte é o 12 mesmo, é a fonte Arial, também justificado, mas o espaçamento é o simples. E entre um texto e outro, eu vou habilitar aqui o meu pi para a gente poder visualizar, ó. Entre um texto e outro eu tenho que ter espaço vazio, aqui uma linha vazia, um espaço de Enter. Então aqui eu já tenho um em cada um. E por fim, as minhas referências, elas têm que ser apresentadas de forma
que seja em ordem alfabética. Então, essas que eu já tinha apresentado aqui, eu já deixei em ordem alfabética. Chiavenato, Falcone, Lodge, Neto e Santos. Já está tudo organizadinho ali por ordem de sobrenome, tá? O nome lá na frente para nós não vai fazer diferença. Eu vou colocar em ordem alfabética pelo sobrenome que eu tenho aparecendo aqui primeiro. Aí agora o que eu preciso fazer é organizar aqui esse Garcia, que eu acabei de colocar, ele ficou lá no final. Então, vou selecionar ele e eu vou clicar, mantenho clicado e eu vou arrastar ele para vir aqui no lugar desse Lodge, ó. Aí, quando eu solto ele lá, vai ficar juntinho, né? Eu vou clicar antes aqui do Lodge e vou dar um Enter para poder ele separar ali também, ter uma linha vazia entre um e outro. E se eu tivesse que organizar os demais, eu faria o mesmo processo. Eu vou selecionando, eu vou arrastando, até eu conseguir deixar tudo na ordem alfabética aqui que precisa ser. Outro detalhe é em relação a referências que são citadas da internet. Então, nesse caso aqui, eu tenho um exemplo, ó, esse é o sobrenome do nosso autor, aqui é o título do nosso livro, e aqui na frente eu tenho a opção, assim, a palavra lá, ó, disponível em. E eu pego o link da internet de onde eu acessei esse livro e colo ele aqui. Tá? Então, aqui é um endereço pequenininho, porque era um livro PDF, mas às vezes é um endereço maior. Tá? Então, não tem problema ser um endereço grande. Você vai copiar o link exato de onde você abriu esse material para você fazer a leitura. E aí, aqui na frente, eu tenho que colocar quando eu fiz isso. Tá? Então, eu tenho que colocar lá acesso em e a data que eu fiz esse acesso. Então, isso aqui é fundamental quando eu tenho o material que eu busquei na internet, que está disponível na internet. Eu tenho que colocar o autor do mesmo jeito, porque sempre, mesmo que é um artigo ou alguma coisa nesse sentido, se não é um livro, né, vai estar disponível lá na internet, ele vai ter o autor que criou. Então, eu tenho que colocar esse autor, eu tenho o nome do que eu fiz a leitura ali, é um artigo que fala sobre alguma coisa, tudo bem, mas ele vai ter um nome ali, então você vai pegar esse nome, vai colocar ali e você vai colocar o site onde ele está disponível. Então, escreve lá na frente, disponível em, qual que é o link que ele está disponível e qual foi a data que você acessou. Isso é regra para todos os materiais aí, todas as referências que vocês buscam da internet, né, que vocês pegam de material aí da internet. Agora, como que eu vou organizar também aqui a parte onde eu coloco em negrito? Dentro, né, além dessa questão de ordem alfabética, além dessa questão do disponível em, né, o acesso aqui que é para referências da internet, eu ainda preciso destacar os títulos desses textos. Né? Então, eu preciso destacar aqui de todos os livros aqui qual que é o título. Quando eu tenho 2 pontos, que é o caso aqui do nosso primeiro, opa, deixa eu arrumar esse aqui que está uma vírgula, que é um ponto. Então, quando eu tenho 2 pontos aqui, igual eu tenho nessa primeira parte, que é Introdução à Teoria Geral da Administração, é o título. Aí, Uma Visão Abrangente da Moderna Administração das Organizações é um subtítulo. Então, depois dos 2 pontos, não fica em negrito. Eu seleciono só a primeira parte até onde é os 2 pontos e coloco negrito. O restante fica normal. Quando eu tenho um título simples, eu coloco o título inteiro em negrito. Aqui é a mesma coisa, ó. Então, eu sigo colocando sempre toda a parte ali dos títulos em negrito. No caso da internet aqui, mesma coisa. Eu vou pegar o título do artigo que eu fiz a leitura, ou do livro lá que eu fiz a leitura, e vou colocar em negrito também. E aqui o restante da mesma forma, ó. Coloco todos os títulos ali, tudo certinho destacado em negrito. Então, esta é a apresentação das nossas referências.